Tá? Então, o que acontece? Com um cliente que quer transferir fundos para o exterior, o primeiro documento que a gente vai solicitar é o imposto de renda, tanto o nosso como qualquer instituição financeira licenciada pelo Banco Central, e é através da análise do imposto de renda que começa esse feedback para os nossos investidores, para esclarecer o quanto que se pode transferir. A gente coloca, você quer colocar aqui do lado? Desse lado já tem um, né? Olha, tá funcionando, né? Tá. Tá, dá pra escutar bem? Deixa eu te ajudar. Tá certo aqui, ó? Tá ótimo. E Acho você que do vai outro ficar lado. biônica, vai ficar com 2 headsets. Super biônica. Vou botar desse lado. Tá bom. Se você quiser regular aqui, vê se fica melhor assim pra você. Alô? Alô é ótimo, né? A gente vê alguma coisa e já fala alô. Eu vou mexer aqui. Faz um teste. Tá. De som só, tá? Som. Tá ótimo. Dá pra escutar bem, né? Perfeito. Obrigada. Vou ficar desse lado aqui. Eu vou fazer um teste, que é o da filmagem, pra ver como é que vai ficar. Já passo já pra você, Marcos. Já me respondeu quando ele diz que não vai dar porque ele não está doente, mas deve passar para o filho. Manda para todos os clientes de vocês, todos de opção que vocês querem. Todos. Eu mandei. Agenda com tudo, manda todos os clientes. Não respondeu. Tudo certo? Boa noite a todos. Espero que não tenham ficado muito tempo no trânsito para chegar aqui. É um prazer estar aqui com vocês no Rio de Janeiro. Meu nome é Juliana, eu sou originalmente de São Paulo, mas moro em Orlando há 13 anos. Eu direciono o mercado da América Latina de uma empresa originalmente inglesa chamada Moneycorp. E a gente tem cuidado há alguns anos no auxílio com os nossos investidores do mundo todo, mas principalmente do Brasil, para fazer a conversão dos fundos e enviar esses fundos para os Estados Unidos ou outros países, com alguns benefícios que eu vou explicar para vocês. Então, só para sumarizar o que eu vou falar hoje à noite, tá? Uma breve apresentação da empresa, para vocês entenderem um pouco de quem a gente é, o que a gente faz. Por que não se deve deixar a transferência por último? Tá? A gente, com muitos anos no mercado, trabalhando em conexão com o mercado imobiliário, com investimentos nos Estados Unidos, a gente percebe que muitos clientes, principalmente aqueles que estão começando a pensar em investir nos Estados Unidos, eles tendem a deixar a transferência de recursos como um dos últimos passos. Então, eu vou explicar um pouquinho por que isso não é ideal para os nossos investidores. Câmbio, né? Como saber se o câmbio é competitivo. Então, essa comparação de quando os nossos clientes entram em contato com a instituição financeira com quem eles estão acostumados a trabalhar e podem comparar com outras corretoras de câmbio, instituições financeiras, entender um pouco como é passado esse preço para os clientes. Como transferir, né, o passo a passo, e um pouco de o conta de pagamentos versus conta bancária. A conta de pagamentos é um serviço exclusivo que hoje a Moneycorp oferece, e eu vou explicar um pouquinho mais para vocês o que é essa conta e comparar uma conta bancária para que vocês possam entender melhor. E, obviamente, a conclusão. Então, a Moneycorp tem mais de 35 anos no mercado, tá? A gente é fundada desde 1979. É uma empresa, como eu mencionei, originalmente inglesa. A gente tem escritórios em vários lugares do mundo. São quase 1.000 funcionários dentro da empresa. A gente trabalha com o mercado privado, pessoa jurídica. 9,2 milhões são os números de clientes que a gente teve o ano passado. 23 bilhões de dólares em transferências para os nossos clientes. E são mais de 90 moedas que a gente trabalha. Então, para vocês entenderem que, na verdade, aqui no Brasil, o mais similar do que seria o que a Moneycorp faz é uma corretora de câmbio, né? Mas, dentro da nossa especialidade, a gente tem muito mais do que simplesmente a transferência de fundos. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é esse a mais.
Por que não deixar a transferência por último? Então, como eu mencionei, o primeiro motivo que a gente instrui os nossos investidores a não deixar a transferência por um último passo é porque, para que se possa retirar fundos do Brasil, alguns de vocês já devem ter feito transferências para o exterior, é necessário ter a aprovação do Banco Central. Então, o Banco Central ele tem toda a restrição e o controle desse mercado, então a gente tem que seguir a regulamentação do Banco Central para que a gente possa ter autorização de retirar os fundos do país. Então, essa primeira análise, ela é baseada no imposto de renda do nosso cliente. Basicamente, o que a gente precisa fazer é provar a origem desses recursos, tá? Então, o que acontece? Com o cliente que quer transferir fundos para o exterior, o primeiro documento que a gente vai solicitar é o imposto de renda, tanto o nosso como qualquer instituição financeira licenciada pelo Banco Central, e é através da análise do imposto de renda que começa esse feedback para os nossos investidores, para esclarecer o quanto que se pode transferir do Brasil para o exterior. É importante também, nesse ponto, que não é simplesmente, só para já aproveitar para esclarecer, tá? Não é só baseado no imposto de renda, tá? O imposto de renda, ele é o primeiro documento que a gente vai analisar, mas cada investidor tem um cenário específico, às vezes a origem é desse ano fiscal, portanto ainda não estaria no imposto de renda, que é um dos trabalhos que a gente faz na Moneycorp. A gente tem um time de especialista, que é um serviço especializado para cada cliente, para entender exatamente o cenário de cada um e poder passar o melhor feedback de uma maneira mais eficiente possível em relação à documentação que a gente vai precisar. Mas o que acontece, né? Caso não esteja a origem total do valor do investimento no imposto de renda, a gente precisa trabalhar com o cliente para que a gente possa coletar os demais documentos necessários. Então, por que não deixar por último? Porque sem esse feedback, sem ter certeza que o valor total seja para parte do seu investimento ou o valor que você quer enviar para o exterior, você tem essa autorização, ou seja, que não vai ter problema nenhum de retirar do país, às vezes acontece de muitos investidores eles não saberem desse feedback, acreditarem que pelos fundos estarem simplesmente na conta bancária, eles vão poder fazer uma transferência para o exterior, o que pode atrasar o seu fechamento do investimento no exterior. Outro ponto importante é o feedback em relação à aprovação, tá? Então, também um passo da Moneycorp, o que a gente faz, que é importante para vocês, seja trabalhar com uma empresa como a Moneycorp ou com outra instituição financeira, é super importante vocês saberem exatamente quantos vocês estão aprovados, tá? Saberem quanto vocês vão poder retirar do país, se existem outras documentações que vão ser necessárias por esse mesmo motivo. Então, é essencial para os investidores e também para os profissionais envolvidos, né? Então, por exemplo, vocês estão comprando uma casa da construtora, a construtora está seguindo um plano de pagamentos nos Estados Unidos, então eles precisam ter essa certeza que dentro daquele agendamento de pagamentos, a parte da transferência já está tudo organizado, que não vai ter dificuldade nenhuma. Financiamento também é muito importante. Existem documentos específicos da origem dos recursos, não só para tirar o dinheiro do país, mas para vocês serem aprovados para um financiamento de imóvel nos Estados Unidos. Então, é importante também que o profissional do financiamento tenha esse tipo de feedback em relação à transferência de vocês. O primeiro passo é a coleta desses documentos, tá? A gente trabalha com... Toda a documentação pode ser enviada por e-mail. Esse feedback é super rápido que a gente passa para vocês. Para toda a aprovação, leva-se em torno de 2 dias úteis, mas para pelo menos ter a ideia de quando vocês podem retirar do país, o nosso time está lá para passar essa informação o mais rápido possível. E nos dizer também se é financiamento à vista, pelos mesmos motivos, tá? Cliente comprando à vista, a gente pode explorar alguns tipos de cenários com eles. Às vezes o financiamento ele é um pouco mais engessado, né? Então a gente conversa com um mortgage broker, que a gente chama nos Estados Unidos, o profissional que vocês estão trabalhando lá, para que a gente faça exatamente como eles precisam apresentar para o banco nos Estados Unidos. Então tá, o segundo passo é o câmbio, né? Como saber se é competitivo. Então, alguém sabe qual que é o custo, quanto custa para transferir fundos para os Estados Unidos? Alguma ideia? Não? Então, é uma das perguntas que fazem muito quando os clientes ligam para a Moneycorp, né? Quanto custa para transferir? Então, na verdade, às vezes o feedback que se é passado é, olha, custa R$350, custa $50. Então, esse não é o verdadeiro custo da transação. Tá? Isso é o que a gente chama de taxa de transferência. O custo da transação está relacionado à taxa de câmbio, né?
que é a segunda pergunta que os clientes fazem para nós. Quanto está o câmbio hoje, né? Então, eles ligam para nós, quanto está o câmbio hoje? Que também é muito importante. O real é uma das moedas mais voláteis do mercado financeiro. Então, não existe o câmbio de hoje, mas sim o câmbio de agora, né? Então, às vezes há uma volatilidade em cerca de 5 minutos de mais de 10 centavos, que a gente acompanha o mercado. Então, para o investidor, quando ele está comparando uma instituição a outra, né? Sejam 2 bancos, 2 corretoras de câmbio, é super importante que ele compare, mas compare no mesmo momento. Porque é um cliente que liga para nós, por exemplo, às 9 horas da manhã para saber o câmbio e liga para o seu banco ao meio-dia, ele não necessariamente, ele já não está mais comparando o mesmo câmbio e não tem como ele saber exatamente qual é a instituição que ele está oferecendo o melhor câmbio do mercado. Então, para vocês entenderem um pouquinho como isso funciona, o câmbio, por exemplo, 3,12, que é o câmbio comercial, oferta e demanda, tá? Quando ele acompanha. Esse é um cenário de ilustração para vocês. Uma corretora local oferecia o preço final para o cliente a 3,25. Então, para ilustrar, para a compra de $200 mil, mais a taxa de transferência de R$250, para aquele cliente custava R$650, 250. No mesmo momento, um outro banco o cotou a 3,22. Então, só pela comparação, já teve uma economia de mais de R$6 mil de 2 instituições, e a gente cotava naquele momento 3,17, né? O grande slogan da Moneycorp é oferecer um câmbio mais competitivo do que as instituições financeiras. Aqui no Brasil, a Moneycorp trabalha com a corretora chamada Novo Mundo. A gente está em processo de aquisição da corretora Novo Mundo no Brasil. Como eu mencionei, a gente é uma empresa inglesa, e para que você possa trabalhar legalmente no Brasil, você tem que ser licenciado pelo Banco Central. Então, esse é o passo que a Moneycorp já vem trazendo na sua intenção a longo prazo de penetração de mercado aqui no país. Mas a gente oferecia 3,17, então, nesse cenário específico, houve uma economia de mais de R$16 mil, simplesmente porque esse cliente comparou taxas. Então, como especialista, o que eu menciono para vocês é, comparem, tá? Se vocês já trabalham com banco, quando vocês forem comparar taxa, sempre lembrem que a operação tem que estar aprovada, tá? Porque é muito comum também a gente ligar numa instituição financeira e perguntar qual é o câmbio do dia, e eles passarem o mais próximo do câmbio comercial, 3,12. O que passa a percepção que é esse tipo de câmbio final na mesa que o nosso investidor vai fechar. Então, para que você possa realmente negociar câmbio, a sua operação tem que estar aprovada. Então, uma vez que você tem essa aprovação com o banco dessa determinada transferência que você pretende fazer, aí sim é o momento de comparar, ligar nas mesas para entender quem é o seu melhor provedor. Tá? Com a gente não tem nenhum custo, nenhuma obrigação de fazer o câmbio conosco, né? Vocês podem sempre checar com a gente, ter acesso a essa mesa de câmbio uma vez que a sua operação está aprovada conosco, para que você possa escolher seu melhor provedor. Como transferir, perdão, é super simples. O primeiro passo é conversar com os nossos especialistas, como eu mencionei, para entender o seu cenário, saber exatamente quais documentos vão ser necessários, ao invés da gente ter uma lista pré-estabelecida e começar a burocracia entre documentos que vão ser adicionais, que às vezes cria uma frustração para o nosso cliente. Então, a gente conversa, entende exatamente qual é o cenário, os documentos são enviados de acordo com esse cenário, a aprovação total se dá em 2 dias úteis. Quando o cliente está aprovado, ele tem acesso direto à mesa de câmbio, ele tem um dealer, que a gente chama, né, uma pessoa da mesa especializada, que vai poder passar o câmbio quantas vezes o cliente quiser. Uma vez que o nosso cliente esteja contente com o câmbio, com a taxa do câmbio, ele nos autoriza o fechamento, né, verbalmente, a gente formaliza isso por e-mail, e através do contrato de câmbio, obviamente, que é o seu contrato de acordo com o Banco Central. Faz uma transferência em reais, tá? Existem 4 opções bancárias, e nos envia esse contrato de câmbio assinado. Tá? Então, novamente, aprovou a conta, fechou o câmbio, está contente. Isso é mais ou menos parecido com uma instituição financeira aqui, para aqueles que já têm a informação. A gente passa os dados bancários da nossa corretora no Brasil, para que a TED, né, o valor em reais, possa ser transferido. E em 2 dias úteis, esses dólares estão disponíveis nos Estados Unidos. Tá? Agora entra a parte de conta de pagamentos que eu mencionei. Então, o que a Moneycorp de fato oferece que agrega valor, né, ao mercado de câmbio, que é o mais comum de ser visto no Brasil. Então, cada cliente que trabalha com a Moneycorp, ele automaticamente tem uma conta de pagamentos aberta conosco,
para que ele possa fazer distribuição de pagamentos internacionais. Então, por que isso é importante? Porque nos Estados Unidos, ou dentro de um investimento, né, seja imobiliário ou outros tipos de investimento comerciais, enfim, que existem na Flórida ou em qualquer lugar do mundo, normalmente existe mais de uma conta que vai estar envolvida nessa distribuição, nesse pagamento, na compra desse imóvel. Então, por exemplo, um cliente comprando um imóvel, ele vai primeiro fazer o depósito, normalmente o depósito vai para a construtora, depois ele pode enviar, vamos dizer que ele está financiando 30% desse valor, ele pode ser que esse valor seja enviado para a Title Company, ou a Title Company pode exigir que ele envie para uma conta bancária dele nos Estados Unidos. Depois, o valor final, Title Company é uma versão cartório, tá? De custos do imóvel. Vai ser instruído que o cliente envie para esse cartório, né? O cartório nos Estados Unidos ele recebe valores também, não é só a documentação, mas provavelmente vai ter um profissional esclarecendo isso para vocês aqui. E vamos dizer que eu comprei um imóvel, agora eu quero comprar um kit para imobiliar minha casa, né? Então, e precisa fazer uma transferência para esse profissional ou para essa empresa. Então, vão existir no decorrer do seu investimento alguns beneficiários envolvidos. E é aí que a conta de pagamentos Moneycorp entra para solucionar uma dificuldade, principalmente dos nossos clientes brasileiros em relação a essa distribuição. Tá? Então, os fundos vão primeiramente para a sua conta de pagamentos Moneycorp e de lá você instrui a Moneycorp a fazer quantos pagamentos vocês precisarem para todas as contas relacionadas, sem qualquer custo adicional. Tá? A gente não cobra absolutamente nada para fazer quantas transações os nossos clientes precisam em relação a esse investimento imobiliário ou não que eles estão fazendo nos Estados Unidos. Deu para entender um pouquinho? Perfeito. Então, o que é essa conta de pagamentos? Tá? Eu comparo um pouco a conta bancária, porque como talvez não exista uma versão conta de pagamentos aqui no Brasil, é importante entender a diferença, né? O que é uma conta de pagamentos versus uma conta bancária. Muitos dos nossos clientes, só para esclarecer, eles já têm ou vão ter uma conta bancária nos Estados Unidos, aliás, é super recomendável, e o profissional que representar vocês, trabalhar com vocês, eles nos informam de como abrir uma conta bancária nos Estados Unidos, né? Mas para essa distribuição de pagamentos, enviar os fundos para a conta bancária, ela pode ser um pouco custosa e existe uma dificuldade, às vezes, de movimentação quando os seus fundos já estão na sua conta bancária. Então, a Moneycorp, ela pode mandar os seus fundos para onde vocês nos instruírem. Né? Então, para aqueles clientes, por exemplo, que já têm conta bancária nos Estados Unidos e querem que a gente envie os fundos para a conta bancária deles primeiro, para que daí eles cuidem dessa transferência, absolutamente. Né? O nosso benefício continua sendo um time de especialistas para auxiliar nessa abertura e, obviamente, o câmbio, né? que é o que de fato a gente vende. Mas para aqueles que ainda não têm conta bancária ou investidores que estão aqui e encontram imóveis, estão investindo daqui, não estão necessariamente programados para estarem lá nos Estados Unidos no fechamento desse imóvel, ela vem ser uma ferramenta muito, muito utilizada pelos nossos investidores. Então, para uma comparação mais simples, a conta de pagamentos, ela como eu mencionei, não tem custo nenhum, a gente não cobra absolutamente nada para fazer essas distribuições para os nossos clientes. Quando você utiliza uma conta bancária nos Estados Unidos, eles podem cobrar uma taxa de transferência para cada transação que vocês fizerem. E normalmente é de 15 a 45 dólares. Tá? Então, se estiver na sua conta e você precisar mandar para a loja de imóveis via wire, existe um custo. Com a gente é online, preenche... Ou você tem plataforma online, então o cliente pode online fazer essa distribuição, ou existe um formulário que ele nos instrui e a gente tem um time exclusivo para cuidar dessa parte de distribuição de pagamentos para os nossos clientes, então via e-mail, né? A conta bancária também online, às vezes tem uma limitação, como aqui, eu imagino mais para internacional, existe um limite de quanto você consegue movimentar online, e muitas vezes a necessidade de você estar presente na agência, tá? O que tem dificultado. A gente já teve clientes que, por exemplo, transferiram os fundos com o banco, já tinham conta nos Estados Unidos, eles ligam para nós, porque os fundos agora estão todos na conta dele americana, e ele está aqui no Brasil e ele precisa enviar esses fundos para uma outra conta nos Estados Unidos e sem estar presente na agência eles não conseguem movimentar. Então eu já vi clientes infelizmente pegando avião para resolver isso, né? E com a conta de pagamentos da Moneycorp isso não acontece, tá? A gente consegue fazer essa distribuição com vocês aqui. Claro, a gente sempre fala, para aqueles que têm conta bancária,
sugestão, né? Sempre esclareçam essas perguntas com o seu gerente do banco. Eu vou conseguir movimentar minha conta do exterior? Existe uma limitação? Existe taxa de transferência para que vocês tenham essa informação? Como eu mencionei, a gente tem um time de especialistas de pagamentos para não cometer erros. Nos Estados Unidos tem SWIFT, tem outros códigos, né, de banco. Nos Estados Unidos existe uma maior dificuldade do serviço de contato do cliente. E na Moneycorp você pode manter os fundos na conta pelo tempo que você precisar, sem nenhuma manutenção, né? E nos Estados Unidos às vezes tem um custo mensal para ter conta, né? Isso aqui é muito importante também. Então, por exemplo, o câmbio, para nossa sorte, tem caído, né? Tem derretido esse mês de julho. Então a gente tem visto muitos clientes nossos esse mês que já estão autorizados a fechar câmbio, aproveitar esse momento de queda, mesmo ainda sem ter decidido a casa final que eles vão comprar, para já comprar dólares, manter na conta Moneycorp até que eles decidam. Às vezes a casa está em construção, até que essa casa seja completa, né, para aproveitar. Então esse é um canal que acaba auxiliando bastante os nossos investidores também, né, aproveitar uma queda de câmbio já é quase uma maneira de hedge, né, que a gente permite que os clientes façam. Então, a conclusão, novamente, a Moneycorp é uma empresa especialista em câmbio. Aqui no Brasil, quem nos representa é a Novo Mundo, que hoje a Moneycorp está em fase de aquisição, né? Então, é basicamente a mesma empresa. O ideal da Moneycorp é um time de especialistas que não só entende de Banco Central, mas ele entende outras formas de investimento nos Estados Unidos. A gente vê também muitos clientes que estão aplicando para EB5, tendo muita dificuldade de fazer essa transferência via banco. Porque um banco não entende o que é um regional center, por que os fundos estão indo para uma conta de terceiros. Eu já vi clientes nos dizendo que o banco tentou cobrar 30% de tax, de imposto, porque ia para uma conta de terceiro, porque eles não têm o conhecimento do que é um EB5 nos Estados Unidos. Então, o nosso time, entendendo os dois mundos, ele vem para auxiliar exatamente essa conexão e facilitar para que a transferência de fundos seja só mais uma etapa do investimento e não um ponto que acaba atrapalhando, né, na decisão da compra do investidor. Obviamente, agilidade, né, entendendo esse cenário, sabendo exatamente os documentos que vão precisar, a gente consegue ter essa aprovação o mais rápido possível. Novamente, não tem custo, não tem obrigação de trabalhar conosco, mas é mais uma ferramenta para os nossos investidores saberem que, pelo menos quando chegarem a esse ponto, não tem dificuldade nenhuma, está aprovado, eles já sabem exatamente o que vai acontecer. No mundo, né, a Moneycorp é o que ela vende, é taxas de câmbio mais competitivas do que outras instituições financeiras. Sempre, né, como especialista, eu sempre menciono, comparem as taxas para que vocês tomem a melhor decisão. E não custa nem obrigação de utilizar, como eu mencionei. E a conta de pagamentos Moneycorp, que é um serviço exclusivo, né? A gente desconhece qualquer outra corretora de câmbio que trabalhe com o Brasil, que ofereça uma conta de pagamentos para os nossos clientes, que é a facilidade de distribuição desses pagamentos que vão estar envolvidos na sua compra, e esse serviço é gratuito, tá? Por transferência. Então a gente não cobra dos nossos clientes. Existe um custo, mas a Moneycorp absorve, porque realmente foi uma ferramenta que, com o tempo e trabalhando alguns anos com o Brasil, a gente percebeu que era o que faltava para o brasileiro. Até para comparar para vocês, quando vocês... vamos dizer que um cliente tente fazer... Ele não tem conta bancária nos Estados Unidos, tá? E ele quer fazer esses, vamos dizer, 4 pagamentos para 4 diferentes provedores nos Estados Unidos. Se ele for a um banco, uma instituição financeira, e ele disser, olha, eu quero que você envie meus fundos para a conta Title Company, cartório. Aí esse aqui eu quero que você mande para a empresa que faz os meus móveis. Esse aqui eu quero que você mande para o meu advogado que eu estou aplicando para um visto. Para cada transação, o cliente precisa apresentar documentação para provar a cada transação dessa. E para cada transação ele vai precisar fechar um câmbio. Então, burocratiza muito o trabalho de câmbio, né? Agora, tem clientes que, por exemplo, comparando o outro cenário, um cliente que já tem conta bancária nos Estados Unidos, tá? E ele fala, olha, não, eu vou mandar para minha conta nos Estados Unidos e de lá eu vou fazer a transferência. Pode, absolutamente, a gente também faz. Mas, como eu mencionei, confiram com seus bancos se existe alguma limitação ou dificuldade de movimentação desses fundos quando vocês não estiverem presentes nos Estados Unidos e, principalmente, as taxas de transferências que os bancos cobram por lá. Então, dentro dos dois cenários, a conta de pagamentos, para esse momento do investimento inicial, ela vem
trazer um benefício fantástico para vocês. Gente, alguma dúvida sobre câmbio, mudança de preço, conta? Então, eu agradeço. A gente vai estar aqui no Florida Lounge por uns 30 dias. Pode falar. Sim. Pergunta dela se a gente faz a remessa inversa. A gente faz sim. Tá? A gente não só para manutenção, mas também em 2015 houve uma grande demanda de alguns brasileiros que compraram casas nos Estados Unidos. 2011, 12, venderem algumas dessas casas para repatriarem os fundos para cá. Então a gente faz exatamente o mesmo retorno com os mesmos benefícios que a gente oferece na saída. Bom, novamente muito obrigada. A gente está aqui 30 dias. A nossa parte é basicamente uma parte de suporte e uma das etapas da decisão de investimento de vocês. Meu cartão e meu material da Moneycorp está ali atrás, vai ser um prazer passar para vocês. E o que a gente puder ajudar, qualquer outra dúvida, eu fico aqui embaixo também com vocês alguns dias, tá bom? Muito obrigada. E boa noite a todos. Obrigada. Só para poder complementar. Claro. A gente tem, na verdade, porque a gente sabe que cada caso é um caso, né? As pessoas têm particularidades. E a ideia é que, caso alguém tenha necessidade de um pouco mais de informação específica, a gente pode estar agendando. Exatamente, bem. Presencial. Perfeito, isso mesmo. Para quem quiser ou gostaria de discutir um pouco mais um cenário específico e quiser agendar um momento para que a gente converse, obviamente estamos aqui à disposição para agendar esse horário com vocês e poder passo a passo explicar baseado no seu cenário. Exatamente. A ideia, na verdade, aqui é só explicar a segurança de novo. Todos os agentes que estão envolvidos nesse projeto, juntamente conosco, são agentes que orbitam a escolha do imóvel. Por mais que pareça que a jornada da compra do imóvel, ela é muito importante, seja porque a pessoa está tomando a decisão de viver ou de investir, mas no minuto seguinte a gente vem com uma série de outras questões. E a ideia é exatamente dar suporte, dar segurança com essas informações para que todo mundo tome a melhor decisão possível. Tá? Vou deixar o material. Se alguém já tiver interesse e quiser deixar alguma coisa marcada, por favor, a Juliana vai estar aqui para dar todo o suporte. Vai ser um prazer. Claro. A transferência, ela pode ser feita para qualquer lugar. Se a pessoa estiver comprando uma propriedade em outro país, pode ser feita. Sim, a gente está... Absolutamente. Acho uma pergunta, Miguel. Então, para os investidores que decidirem comprar, não é só Flórida e não é só dólar, né? A Moneycorp, como eu mencionei, trabalha com 90 moedas. Então, por exemplo, agora tem alguma demanda que tem grande de Portugal, exatamente. Absolutamente. A gente faz real para euro, exatamente os mesmos benefícios, conta de pagamentos, mantém os euros, compra casa, a gente envia os fundos para o euro. A nossa empresa é ali do lado da Inglaterra, então estamos lá sim, a gente ajuda muitos clientes, Itália. Pode falar. Outra pergunta, essa conta de pagamento, vocês fazem apenas pessoa física ou pessoa jurídica? Pessoa jurídica, a gente depende muito do cenário, tá? Então, assim, é possível, a gente tem contas de pessoas jurídicas de empresas brasileiras, mas até para saber... E aí a gente pode conversar para explicar a natureza, porque depende muito do tipo de natureza que a sua pessoa jurídica faz. Então, dependendo da natureza, é possível sim, e tem outras naturezas que, pelas regras do Banco Central, é importante que ela vá para a conta final. Mas se a intenção era enviar para uma própria, vamos dizer, uma empresa que tenha uma conta beneficiária nos Estados Unidos em nome dela, aí definitivamente ela pode usar a conta de pagamentos e fazer toda essa distribuição de pagamentos por ela. Eu digo isso por causa da diferença de impostos nos Estados Unidos e governo a respeito de imóveis e tal. Pessoa jurídica e pessoa física. Da compra de um imóvel? Absolutamente. Não, a gente faz sim, muitos clientes compram imóveis em nome da pessoa jurídica. Normalmente o que eles fazem é eles abrem uma LLC, né, uma empresa americana, onde a empresa brasileira é sócia majoritária dessa americana, o que faz esse canal e que permite a empresa brasileira fazer a transferência de recursos para a americana. Então, absolutamente, a gente ajuda e até auxilia para que o enquadramento seja correto e ele não tenha futuras complicações para isso. A conta de pagamento é temporária ou tem prazo de... Não, ela não é. Ótima pergunta, se ela é temporária. A conta de pagamentos, ela não é temporária.
A única necessidade é por motivos de regras internacionais, anti-lavagem de dinheiro, conheça o seu cliente, todas essas normas de banco, a gente precisa de atualização de documentos a cada 2 anos. Então, na verdade, assim, o imposto de renda, ele é necessário a apresentação toda mudança de imposto de renda, né? Então, clientes que continuam sempre fechando o câmbio com a gente, chega maio, eles sempre mandam uma atualização do imposto de renda para nós. Mas, em relação aos outros documentos, a conta da Moneycorp, desde que a gente tenha o comprovante de endereço atualizado, ele assine que concorda com os termos e condições novamente, que é um clique, né? Ele pode manter a conta aberta sem problema nenhum. Se a gente não tiver contato com o cliente por mais de 2 anos, ela encerra, mas a gente reabre pelo mesmo processo. Mais uma pergunta importante. Esse dinheiro, se passar um tempo nos Estados Unidos, se a pessoa fizer uma transferência, esse dinheiro vai ficar talvez 5 ou 6 meses, talvez. Certo. Esse dinheiro vai ter alguma correção, vai ter alguma incidência nos juros? Não. Essa é uma ótima pergunta, Miguel. Então, a conta de pagamentos, ela é única e exclusivamente para distribuição de pagamentos internacionais, o que também difere de uma conta corrente. O que mais que difere além das situações? Você não consegue sacar, não tem cartão de débito, né, não tem cheque e não rende, porque ela é feita para auxiliar a distribuição exclusiva dos fundos internacionais. É como se fosse uma escrow account. Tá? Como a gente vê nos Estados Unidos é um pouco mais comum. Então, ela serve para distribuição. Então, normalmente é o que a gente fala para os nossos clientes. Se a intenção é que daqui a alguns meses a casa vai ficar pronta, né, a gente sugeriria para o cliente, apesar que, novamente, ele faz o que a gente vai depositar onde ele nos instruir. Mas a gente sugeriria para que ele mantivesse o dinheiro na conta Moneycorp para facilitar essa distribuição daqui a 2 meses. Mas quando passar de um período muito grande, a gente explica para o cliente, olha, o senhor não prefere enviar para uma outra conta, talvez encontrar uma conta de investimento nos Estados Unidos, porque não é a função da conta de pagamentos, né? Mas é uma ótima pergunta, a sua pergunta. Você tinha mais uma pergunta? Para abrir essa conta, necessita de alguma permissão do governo dos Estados Unidos ou é apenas... Não, é com a nossa empresa mesmo. Então, dentro do processo, a conta, ela é paralela ao processo de câmbio. Mas isso acontece ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente aprova um cliente para transferir fundos para o exterior, automaticamente a sua conta de pagamento já está funcionando. Então, conosco é tudo junto, ao mesmo tempo que acontece. E quando a gente está aprovado, você já está com a conta de pagamentos também aprovada, autorizada. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Olha, eu tô super MacGyver aqui. Esse tá ligado no outro, né? Tenho vários aqui, vamos lá. Um de cada vez. Atrapalhou? Correu tudo bem? Não, ótimo, foi fantástico. Acho que eu vou passar isso por baixo dessa Não vez. tem nada a ver com financiamento ainda, né? Não. A primeira aprovação para mandar dinheiro. É uma etapa. Aprovação de financiamento É uma outra modalidade, é um outro pilar. Agora, um sem o outro não tem jeito, não anda. Você fica capenga, porque o cara veio, escolheu o imóvel. Eu falo, pô, beleza, eu consegui o financiamento, tá bom, e agora você vai fazer como para mandar o dinheiro? Porque dentro do financiamento, eles não financiam 100%, né? Tem sempre 30%, 40% de entrada. Onde é que está o imposto? Não tem imposto.